Após o duelo titânico no Senado Galáctico na vingança do Sith, o destino da galáxia parecia selado. No entanto, no final do duelo entre o Yoda e o Palpatine, uma coisa ficou muito clara para o Palpatine. Yoda não tinha apenas sobrevivido à Ordem 66, mas ele estava escondido agora em algum lugar nas sombras dessa imensa galáxia. Nas futuras semanas aí que seguiram o nascimento do Império Galáctico, Darth Sidious ele foi explícito com seu aprendiz Darth Vader. Eles tiveram uma conversa muito privada. Palpatine nessa conversa confirmou que Mestre Yoda continuava vivo, mas curiosamente, essa revelação ela não veio acompanhada com uma busca frenética atrás do velhinho verde. Vader, alguns meses antes da Nova Esperança, ele ainda acreditava que os Sith não podiam fazer suposições sobre a morte do Mestre Yoda. Mesmo com a idade avançada do velho Mestre Jedi, a sua espécie era conhecida por viver por vários séculos, e ele continuava ainda sendo a maior ameaça viva ao novo Império dos Sith. No entanto, por décadas, o Sidious ele teve uma postura assim meio indiferente em relação ao Mestre Yoda, uma postura que intriga a gente aqui, fãs de Star Wars até hoje. O fato mais interessante, mais curioso aqui, gente, é que o Palpatine e o Império, eles realmente, sim, eles foram atrás do Mestre Yoda de uma certa forma. A forma que eles fizeram isso foi colocando um preço na cabeça do Mestre Yoda. O valor exato dessa recompensa até hoje continua sendo um segredo que apenas o alto escalão do Império Galáctico sabe, mas algumas estimativas apontavam para ser mais de 30 mil créditos imperiais. Para você ter uma noção, cara, com 30 mil créditos imperiais, você consegue comprar várias naves novas de transporte. Essa recompensa aí era tão alta que rapidamente gerou um problema gigantesco e inesperado. Uma onda massiva de fraudes, gente tentando passar a perna no governo. Caçadores de recompensas, gente, de todos os cantos da galáxia tentavam enganar o Império Galáctico com relatórios falsos e restos mortais, pessoas mortas ali, forjadas. Como, por exemplo, pintando anões de verde ou pegando outras pessoas da espécie do Mestre Yoda e fingindo que era o Mestre Yoda. Então, devido a isso, novas regras foram implementadas para evitar esses forjamentos. A partir daquele momento em diante, a captura do Mestre Yoda teria que ser o Mestre Yoda vivo. Como você deve imaginar, isso complica as coisas estupidamente. É praticamente impossível uma pessoa normal capturar o Mestre Yoda. O cara é ultra poderoso. Ainda assim, isso tinha um gigantesco benefício para o Palpatine. Sidious, no final das contas, mesmo décadas depois, ele ainda assim queria ver a luz sair dos olhos do Mestre Yoda. Ele ainda queria ser a pessoa responsável por matar o Mestre Yoda pessoalmente. Isso seria uma gigantesca gratificação para o Palpatine. Ainda assim, a gente conhece os recursos do Império Galáctico, Por que não simplesmente usar toda a frota imperial galáctica para vasculhar toda a galáxia de Star Wars atrás do Mestre Yoda? Palpatine e o Lord Vader, eles têm esses recursos. Eles têm uma frota inteira à sua disposição. Pra gente conseguir entender isso com clareza, a gente vai ter que usar os Legends. Somente lá é expandido esses pensamentos do Palpatine, essas motivações. Em específico, eu falo do livro Dark Lord, a Ascensão de Darth Vader. Nesse livro, o Palpatine deixa claro pra gente: a Ordem 66, gente, ela já tinha cumprido o seu objetivo principal e inegociável. A Ordem 66 não visava apenas matar indivíduos, pessoas aleatórias, Jedi ali ou aqui na galáxia. A Ordem 66 visava aniquilar os Jedi como uma instituição política e espiritual, a organização, não apenas indivíduos aleatórios. O grande plano de Darth Bane, que durou 1000 anos, foi concluído com sucesso com a Ordem 66. Os Jedi estavam quebrados, dispersos e, mais importante, irrelevantes para o funcionamento da galáxia. Quando o Vader argumentava com Palpatine sobre os sobreviventes como o Mestre Yoda, e como eles representavam um perigo real na galáxia, Sidious, ele ria da preocupação de seu aprendiz. Ele frequentemente lembrava o seu aprendiz que no passado ele pessoalmente já tinha duelado o Mestre Yoda, e Mestre Yoda na época estava no ápice de seu poder, e ainda assim ele perdeu. Se Mestre Yoda não conseguiu detê-lo quando ele tinha todo o apoio da República, de milhares de Jedi, o que ele poderia fazer agora que ele estava sozinho em um pântano? Esse era o pensamento de Palpatine. Para o Sidious, o Mestre Yoda agora, nesse momento, era nada. Era um fantasma de uma era que estava morta. O Sidious, gente, ele não era apenas arrogante. Ele era também preventivo. O cara pensava no futuro, previa o que ia acontecer e ele agia antes disso acontecer. Nos quadrinhos, especialmente aqui no Dark Times, a gente vê que o Palpatine, ele revela para o Vader que ele possuía planos de contingências prontos caso os Jedi de alguma forma se juntassem novamente e se rebelassem contra o Império.
O Imperador Palpatine, ele entendia claramente que esse isolamento do Mestre Yoda e de Obi-Wan Kenobi não era apenas uma estratégia de sobrevivência, mas era também, gente, esse é o pior, uma aceitação da derrota. Um dos maiores prazeres que o Palpatine teve durante a Era do Império era observar de longe e ter a satisfação de ver os outros Jedi sobreviventes tentando se unir apenas para depois serem massacrados e atropelados pela máquina do Império Galáctico. Esse era um dos maiores prazeres de Palpatine. Perseguir cada Jedi individualmente na galáxia aqui ou ali era visto pelo Darth Sidious como uma distração fútil. Isso foi o que ele falou pessoalmente para o Lord Vader. Não perca o seu tempo, Lord Vader, procurando Jedi aleatórios, independentes, um ali ou um aqui. É muito melhor deixar eles se juntarem, o que é algo inevitável para os Jedi, e somente depois você mata todos eles no coletivo. É uma estratégia muito mais inteligente e, claro, muito mais econômica. Para o Palpatine, um verdadeiro Lord Sith tinha que gastar o seu tempo fazendo coisas mais urgentes, como, por exemplo, consolidar o domínio imperial sobre a orla exterior e, claro, o mais importante, desbloquear os segredos mais profundos do lado sombrio, o maior de todos sendo a imortalidade. Gastar os recursos imperiais atrás de um velho eremita seria admitir que os Jedi ainda tinham poder sobre eles, o que não era verdade. A Ordem Jedi estava destruída. De acordo com o livro do Darth Plagueis, gente, a linhagem de Darth Bane acreditava que os Jedi tinham falhado com a própria força. Eles se tornaram arrogantes, burocráticos e cegos em suas torres de marfim, lá em Coruscant. Essas são as palavras do livro. Sidious não queria que os Jedi, o Mestre Yoda, apenas morresse. Ele queria que o Mestre Yoda assistisse, fosse um telespectador. Palpatine queria que o grão-mestre da Ordem Jedi vivesse o suficiente para ver tudo que ele construiu ser transformado em cinzas na sua frente. Para o Palpatine, manter o Yoda vivo em exílio era uma forma definitiva de humilhação. Era forçar o mestre mais sábio da galáxia, o Jedi mais poderoso que teve em sua era, a reconhecer que a sua filosofia da luz ela foi incapaz de prever ou impedir a ascensão do Sith. Ele era um nada. Yoda teria séculos, ou o que lhe restasse da sua pequena vida ali, para refletir sobre os seus erros e sobre a superioridade do lado sombrio. Esse é, claro, o mais importante para o Palpatine. A existência de Yoda na era do Império Galáctico, na visão dos Sidious, era um monumento vivo ao fracasso dos Jedi, gente. Afinal de tudo, gente, essa decisão do Palpatine de não caçar o Yoda obsessivamente é uma mistura tanto de pragmatismo político e também, um sadismo de sua parte. É para facilitar a vida dele e dar prazer para ele, vendo o sofrimento do Mestre Yoda. Ele sempre ficou convencido de que a luz havia se apagado para sempre. Infelizmente para ele, o que ele não previu, que a arrogância dele cegou ele, foi que, naquele exílio silencioso do Mestre Yoda, de sofrimento em Dagobah, Yoda não estava somente esperando a morte dele. Ele estava plantando uma sementinha, que era o Luke Skywalker, para depois colher essa sementinha e essa semente ir lá e destruir o Império Galáctico de dentro para fora. Agora deixa aí nos comentários, gente, se você fosse o Palpatine, você ficaria obcecado atrás do Mestre Yoda? E se você gostou do vídeo, cara, não seja obcecado, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.